Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre a música Pedro e o Lobo, do compositor Sergei Prokofiev. Se você não viu o vídeo anterior, que a gente faz a introdução sobre a música e explica qual é o objetivo dela, fala um pouco sobre o compositor, volta lá no nosso canal e assiste antes de ver esse aqui. Se você já assistiu, vamos falar um pouco mais agora sobre a música em si, sobre as características musicais e sobre como os leitmotifs, ou seja, os temas musicais de cada personagem, funcionam nessa música e nessa história. Então, no início da música, o narrador apresenta a finalidade dessa música e apresenta cada um dos personagens. Então ele introduz os personagens e os respectivos temas melódicos que acompanham esses personagens e os instrumentos que tocam esses temas e que fazem referência aos personagens. O primeiro personagem que aparece é o pássaro, que é representado pela flauta transversal e que toca esse tema. O segundo personagem apresentado é o pato, que é representado pelo oboé e toca o seguinte tema. Depois vem o gato, que é representado pelo clarinete e toca esse seguinte tema. O avô de Pedro vai ser representado pelo fagote e toca esse seguinte tema. No final da história do Pedro e Lobo aparecem os caçadores, e os tiros das espingardas dos caçadores vão ser representados pelo tímpano e algumas outras percussões. O lobo vai ser representado pelas três trompas. O lobo vai ter um tema bem sombrio, assim, que combina com a personalidade do lobo, assim como os outros personagens têm um tema que combina com a sua personalidade, e o narrador vai até fazer uns comentários no meio. É o grande lobo cinzento que acaba de sair do bosque. E por último, a gente vai ter o tema que representa o Pedro. O Pedro vai ser representado pelo naipe de cordas da orquestra e vai tocar o seguinte tema. E depois de apresentado todos os personagens, todos os instrumentos e todos os leitmotifs, ou seja, todos os temas melódicos dos personagens, a gente vai partir para a história. Lembrando que na história, sempre que algum personagem aparece, o tema dele aparece junto com ele, e quando os personagens interagem uns com os outros, os temas também interagem uns com os outros. Então, no início da história, a gente vê o Pedro que sai de casa para dar um passeio no jardim. Quando ele sai de casa, quando ele aparece, começa a tocar o tema do Pedro nas cordas. Aí ele vai passeando pelo jardim, enquanto isso vai tocando o tema do Pedro, e aí ele encontra o pássaro, que é amigo dele. Quando ele encontra o pássaro, a gente escuta o tema do pássaro, que a gente já acabou de escutar na flauta transversal. E aí eles começam a conversar. Quando eles começam a conversar, o tema do Pedro e do pássaro, eles meio que andam juntos. A gente vai escutar o tema do Pedro sendo tocado e algumas
algumas nuances do pássaro, ou seja, da flauta transversal, aparecendo ali no meio do tema do Pedro. Depois a gente vai ter o pato, que chega, que tá super feliz por ter saído de casa. Aí a gente vai escutar o tema do pato sendo tocado pelo oboé. Depois que a gente escuta o tema do pato e o pássaro se encontram. E eles são duas aves, e eles começam meio que discutir assim, qual ave é melhor. Aí o pato fala, que ave é você que não sabe patinar? Porque daí o pato consegue patinar no gelo. E o pássaro fala, que ave é você que não sabe voar? Então os dois eles ficam meio nessa discussão, o pássaro voando e o pato patinando no gelo para ver que ave é melhor. E é claro, como eles estão interagindo um com o outro, os temas dos dois personagens também interagem nesse momento. Enquanto o pato e o pássaro estão lá discutindo qual é o melhor pássaro, a gente vê a chegada do gato. Daí a gente escuta o tema do gato sendo tocado pelo clarinete e o gato chega bem de mansinho assim, porque ele tá vendo que o pássaro tá lá voando em torno do pato e tá distraído. Então ele pensa, o pássaro tá lá distraído? Vai ser o meu almoço. Então ele chega bem de mansinho para tentar abocanhar o pássaro. Mas antes dele conseguir abocanhar o pássaro, o Pedro vê essa cena e avisa o pássaro para ele sair voando para o gato não conseguir. Então, quando a gente tem essa interação do gato, do pássaro e do Pedro, a gente tem essa combinação legal aí dos temas. Então a gente primeiro escuta o gato com o clarinete chegando, e daí a gente escuta um ruído quase das cordas que simbolizam o Pedro avisando o pássaro, e depois a gente escuta a flauta voando, o pássaro voando para longe. Cuidado! Gritou Pedro. E o pássaro saiu voando. Depois que o pássaro consegue escapar do gato e vai para o topo de uma árvore, a gente tem a chegada do avô de Pedro, que chega já com o tema do fagote. E daí a gente escuta o tema do fagote sendo tocado para representar a chegada do avô. E o avô tá muito bravo com o Pedro. Ele tá super bravo porque o Pedro saiu numa hora perigosa do dia. Porque ele tá preocupado, ele fala que aquele lugar que eles estão é perigoso por causa do lobo, que tá chegando quase a hora do lobo aparecer. Daí o fagote, demonstra essa braveza que o avô tá com o Pedro. Só que o Pedro fala assim, eu sou corajoso, eu não tenho medo do lobo. Mas o avô, mesmo assim, pega o Pedro pelo braço e obriga eles a voltarem para casa. Então, quando a gente tem essa interação do avô, que é o fagote, com o Pedro com as cordas, depois de ter a apresentação do tema do fagote, a gente tem o Pedro lá falando, não tem problema nenhum, eu sou um menino crescido, eu não tenho medo do lobo. Aí a gente escuta o tema do Pedro e depois que o avô dá um basta, pega o Pedro pelo braço e leva ele para casa, a gente escuta o tema do fagote e as cordas fazendo o acompanhamento do tema do fagote. Como querendo dizer assim, quem tá mandando aqui na situação é o avô, ou seja, o tema do fagote do avô tá sendo tocado e quem tá obedecendo aqui é o Pedro. Então, as cordas tocam o acompanhamento do tema do fagote. Quando o avô chega com o Pedro em casa, anoitece. E quando anoitece é que a gente vê a presença do lobo, é quando o lobo aparece na história e a gente escuta o tema do lobo com as 3 trompas. Depois que o lobo aparece, a gente ouve o tema de algum dos outros bichos que estão lá fora, do gato e do pássaro, correndo do lobo. Eles estão fugindo do lobo porque eles estão com medo. Então o gato e o pássaro eles sobem numa árvore para fugir do lobo. E aí que a gente ouve o tema do gato e do pássaro sendo tocados bem rápido, porque eles estão correndo e estão com medo, para simbolizar essa fuga do lobo. E o pato, que não consegue subir em árvore, começou a correr do lobo. Ele começou a correr para muito longe e o lobo foi atrás dele.
Só que o pato não conseguiu correr mais rápido que o lobo. Então o lobo acaba engolindo o pato. E nesse momento é muito interessante musicalmente, porque a gente escuta o tema do pato, do oboé sendo tocado de uma maneira muito rápida e muito aflita, que é para demonstrar o quanto o pato está com medo e quanto ele está tentando correr do lobo. E no final a gente escuta as 3 trompas fazendo quase um barulho alto que simboliza quando o lobo realmente abocanha o pato e engole o bichinho inteiro. Mas, apesar dos seus esforços, o lobo era muito rápido. Ele se aproximava. Cada vez mais. Ele finalmente o alcança. Depois que o lobo engole o pato, a gente escuta a orquestra e o oboé tocarem o tema do pato de uma maneira bem triste e melancólica, para descrever esse momento triste em que o pato foi engolido pelo lobo. Então vai ser desse jeito que a história vai acontecer. Eu não vou contar a história toda aqui pra vocês, senão vai perder a graça. Entrem lá no link que tá aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem o Pedro e o Lobo completo e façam essa análise que a gente fez aqui musical. Então, quando aparece um personagem, como aparece esse tema dele? O tema dele aparece ele puro, do mesmo jeito que apareceu na exposição, lá na introdução da música? Ou ele aparece mais rápido, quer dizer que ele tá correndo? Ou ele aparece triste, quando o personagem tá triste? Ou ele aparece combinado com outros temas? Quando ele aparece combinado com outros temas de outros personagens, quem tá ali comandando tudo? Como na ocasião de que o avô arrasta o Pedro para casa pelo braço, né? Quem comanda ali essa situação é o fagote, que é o avô, e as cordas que simbolizam o Pedro estão lá só de acompanhamento. Então, como funcionam essas dependências musicais dos temas, como eles se relacionam entre si? É bem divertido a gente prestar atenção nisso quando a gente está assistindo e quando a gente está ouvindo o Pedro e o Lobo. Então, como tarefa para vocês essa semana, é para vocês assistirem o vídeo e fazerem uma relação entre os instrumentos. Se vocês puderem, peguem uma folha enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo e escrevam: aqui o clarinete, que é o gato, tá tocando ali junto com a flauta, que é o pássaro. Então, eles estão se relacionando de alguma forma. Então, façam essa relação para vocês entenderem como os instrumentos se relacionam e como a música se comporta em diferentes situações da história. Muito obrigada e até o próximo vídeo!